Graça e paz. Estamos estudando a revista Nossa Fé. O tema trimestral é: Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência divina. Lição número 2. Deus garante o sofrimento. Não podemos viver bem enquanto afastados dele. Gênesis capítulo 3. Introdução. Vimos na última lição que Deus não está longe no sofrimento. Hoje veremos uma dura lição que a Bíblia nos ensina. Deus garante o sofrimento. Essa verdade está ligada ao modo como Deus estabeleceu a realidade caída. Foi o Senhor quem definiu o modo como o pecado afeta a natureza humana e toda a criação. A realidade caída não anuncia que Deus se afastou, mas proclama a sua justiça. Se Deus criou, então ele definiu o que é pecado, o que é o mal, como funciona, como afetam cada parte da criação. Deus não deixaria a criação ilesa, sendo ela caída. O fundamento básico para entendermos esse ponto é olharmos o relato da criação como o relato do Criador, tornando o mundo a habitação do ser humano. O Senhor fez de uma terra sem forma e vazia um lugar cheio de vida. De um mundo caótico, fez um jardim abundante em vida e alimentos, e o homem é a coroa da criação. Gênesis 2:19 mostra Deus trazendo os animais para que Adão lhes desse nomes. O Criador está submetendo toda a criação ao ser humano, pois esse ambiente é para ele. Contudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi ali colocada para lembrá-lo de que o ambiente era para ele, mas a posse era do Senhor. Por essa razão, o pecado humano não afetaria apenas o relacionamento do homem com Deus, mas também o relacionamento do homem com a criação. Por isso, na lição de hoje, veremos que o sofrimento é garantido por Deus. Tópico 1. Relação entre o bem e o mal. Agostinho apresentou uma boa explicação de como o bem e o mal se relacionam. Em seu entendimento, Deus não criou o mal propriamente, pois o mal não existe em si, nem a partir de si. O mal, para Agostinho, é a deturpação do bem, ou seja, o mal existe com base no bem. Sendo assim, Deus criou todas as coisas boas, e o mal se faz presente quando a criação é utilizada de forma distinta da planejada pelo Criador. Em um contexto de queda, no qual tudo foi afetado, não há nada íntegro na criação, de modo que o sofrimento sempre estará presente. Essa relação de dependência existencial nos ajuda também a entender como o sofrimento é uma garantia do Criador. Distanciando um pouco do pensamento de Agostinho, podemos entender que o fato de o bem na criação ser deturpável e de haver uma definição para o modo como o mal afeta as coisas é uma permissão divina. Mais do que isso, foi decisão divina afetar a criação por causa do desvio moral do homem. O Senhor muda a relação do ser humano com a criação, tirando-o
de um sustento abundante e acessível para uma realidade de trabalho duro. Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. O mal humano foi imposto sobre todas as coisas. Assim fica claro que o sofrimento advindo da moralidade humana encontraria espaço tanto na relação entre os homens, como em sua relação com a natureza. Talvez seja óbvio que um homem impõe sofrimentos sobre o outro, mas ao entendermos que o Senhor impôs mudanças na criação por causa da maldade humana, vemos que até as catástrofes naturais encontram seu fundamento no pecado. Sendo assim, na relação do bem com o mal, percebe-se a impossibilidade de uma realidade sem sofrimento, pois foi o Senhor quem colocou as regras e o modo como as coisas se relacionam. Não há como o homem fugir de seu Criador. O descanso da criação, que o homem foi criado para desfrutar com seu Criador, lhe foi tirado. O Éden era o trabalho diário do Senhor, para que o homem desfrutasse de sua comunhão eternamente. O pecado é o homem abandonado da vontade de Deus e se relacionando com as coisas a seu modo. No entanto, não há como interferirmos na natureza das coisas e em seu ordenamento para mudar essa realidade. Assim, tendo Deus afirmado que a morte era uma certeza para a desobediência e condenando o homem a lutar com a terra para dela tirar seu alimento, o sofrimento se torna uma garantia do Senhor. O sofrimento, portanto, é uma consequência de nosso pecado, imposta e sustentada pelo Criador. Tópico 2. O sofrimento é justiça. Quando colocamos açúcar em um alimento, esperamos que ele fique doce. Ao adicionarmos sal, que fique salgado. Essas relações óbvias de causa e consequência nos fazem ver que uma coisa necessariamente leva a outra, estabelecendo uma relação causal. Temos visto que, ao criar, Deus estabeleceu regras, modos, relações, ideias, lógica, ordenamento, enfim. Tudo o que existe em todos os níveis é uma criação divina. A reação de Deus descrita em Gênesis 3, trazendo condenação, ainda que também vejamos graça ali, é o que ele prometeu fazer. É a reação definida pelo Senhor ao pecado, ao descumprimento de suas ordens. Aplicar a penalidade é a justiça, é a justa ação do Criador. O açúcar adoça, o sal salga, a água molha. O pecado traz penalidade por ter Deus definido assim. O mal trazer sofrimento
é a relação causal estabelecida por Deus. A relação benéfica, prazerosa e abundante é própria da obediência. Essa é uma relação da criação e não foi uma regra colocada após a queda. Essa relação não mudou e manifesta a justiça e a fidelidade de Deus em manter a ordem das coisas e a certeza de que Ele cumpre o que diz. Deuteronômio 28 é um capítulo dedicado a mostrar que o Senhor estabelece uma relação de bênção e maldição na forma como nos relacionamos com Ele. O que Moisés registrou foi a relação de causa e efeito estabelecida por Deus. Lembremos que o contexto de bênção e maldição era uma forma de prosperidade que envolvia de forma integral a vida da pessoa e não apenas o ganho financeiro. De igual modo, as maldições prometidas estão associadas a uma derrocada plena. Olhando a ordem divina para Adão dominar as coisas, Gênesis 1:28, é compreensível que as bênçãos tenham como fechamento a promessa de que os obedientes seriam cabeça e não cauda. Deuteronômios 28:13. Isso significa que a bênção de Deus é que o homem não seja mais submetido à criação. O mal proliferou na humanidade, de modo que aquele que deveria dominar todas as coisas é dominado por vícios. Pensa depender das riquezas deste mundo. Busca refúgio em armas, torres altas e acredita em ídolos feitos a partir da matéria criada. Comunhão com Deus, porém, é a única maneira de o homem experimentar o melhor desta terra, ou seja, estar sobre ela. Por outro lado, o afastamento de Deus submete o homem ao inverso. Dominado pelo que deveria dominar, o ser humano vive do que ele mesmo pode produzir a partir de si e da criação. Vida plena, abundância, uma terra submetida e tantos outros benefícios só podem ser vividos na relação com o Criador. Sendo o pecado a ofensa contra o Senhor, o sofrimento por ele causado é a manifestação justa de um Deus que não pode deixar o homem em paz em seu estado caído, enganando a si, pensando que pode ter o melhor desta terra longe do seu Criador. Tópico 3. Deus se opõe ao pecado. A manifestação da justiça de Deus, portanto, é sua oposição ao pecado. Essa oposição coloca em rota de colisão conosco. Um dizer comum no meio evangélico postula que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O erro mais óbvio dessa declaração é estar em ver o pecado como um ente pessoal, existente na prática à parte do agente. O segundo ponto, por consequência, é ver o pecador como um simples receptáculo do pecado, indefeso à sua presença. A Escritura não ensina esse tipo de coisa. Ao falar do pecador, a Bíblia não poupa palavras ao descrevê-lo como alguém que ativamente se revolta contra Deus. Salmos 139, 21 e 22, Provérbios 1, 10 a 14, Romanos 1,
18 a 22, mostram um homem revoltado contra o Criador, lutando contra a sua revelação, desejoso de colocar outros em seus passos. O pecado é fruto de nossos desejos pecaminosos. Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E resultado de nossa natureza caída e influência maligna dessa realidade. Efésios 2, 1 a 3. Sendo assim, ao se opor ao pecado, Deus se opõe ao pecador. Como vimos, a bênção é parte da comunhão com Deus. A maldição é resultado do afastamento do Senhor. Deus não deixará que um homem caído desfrute de algo que é fruto da comunhão com Ele. A paz necessária ao mundo só pode ser possível na submissão ao Criador, pois Ele não deixará o homem caído desfrutar de suas bênçãos. Deus transtorna o mundo com sua justiça, causa o confronto e tira a sua paz, garantindo que o pecado do homem lhe traga o devido sofrimento. Esse confronto é a grande temática de Apocalipse. O mundo que se lança ao pecado, à sedução da besta, inimigo de seu Criador, não escapa das mãos do Todo-Poderoso. Apocalipse 9, 13 a 21 mostra a ação do Senhor em enviar seus anjos, que trarão flagelos de morte. A inimizade de Deus contra este mundo caído, entregue às obras de suas mãos, demônios, ídolos, assassinatos, feitiçarias e prostituições, é clara e contundente. Por mais problemas que Satanás cause a este mundo, nada é tão avassalador como o Criador. A perseguição à igreja causa grande sofrimento aos santos de Deus, mas sua ira tem se derramado e garantindo a este mundo que a justa punição e consequências do pecado estejam presentes, ensinando que rejeitar o Senhor traz grande mal. Conclusão: em nossa busca por entender o lugar de Deus no sofrimento, encaramos a dura realidade de que o Senhor o tem garantido. Ao criar do modo como criou, Deus estabeleceu que a consequência inevitável do pecado é o sofrimento. Sua justiça ordenou as coisas, de modo que não pode haver paz e tranquilidade onde há pecado. Ele não lida com o culpado como se esse fosse inocente. Êxodo 34:7, que diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas trata o pecador como inimigo, impedindo-o de ter paz longe dele. Por isso, Deus garante o sofrimento pela ordenação da criação, derramamento de sua justiça e se opondo ao pecado. Aplicação:
Diante da inimizade do Senhor em relação ao pecado, ore pedindo perdão e sustento divino para não praticar aquilo que tanto o ofende. Encare em cada sofrimento a justiça paterna, que não nos deixa pensar que podemos viver bem enquanto estivermos afastados dele. Seja consolado, enxergando a justiça divina em cada lágrima. Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz.